Foi. Então, vou repetir as duas perguntas, são as duas primeiras, tá? Uhum. Então, nós sabemos o quanto é importante o ensino de qualidade em qualquer lugar. Sobre o ensino de qualidade em campus, o que o senhor acha que está faltando para chegar a isso, a esse ensino de qualidade? Bom, então, como a gente já tinha conversado um pouco, esse problema do ensino qualidade não se resume exclusivamente a um problema pedagógico ou uma questão material dos insumos que você usa para ensinar. Isso tem a ver com uma questão mais ampla, que é o problema da governança da própria escola. Uma questão que, aliás, está sendo muito mal iluminada, muito mal discutida. Porque, afinal de contas, a escola é uma estrutura burocrática, precisa funcionar adequadamente. Então, se você tem uma diretora, uma orientação pedagógica que não são adequadas, tudo que você planejou e todos os recursos que você tem à disposição não vão funcionar adequadamente. Então, esse eu acho que é o primeiro aspecto da escola de qualidade. A gente sabe que a interferência política dentro do sistema educacional é muito grande. Eu não me refiro exclusivamente ao problema da escola sem partido, da ideia da influência ideológica. Eu me refiro mesmo que há um problema também, sem sombra de dúvida, mas eu me refiro à interferência mesmo das máquinas eleitorais no interior das escolas. Isso costuma trazer sérias distorções na governança escolar, porque muitas vezes implica o recrutamento de professores, né, com o viés de compadrio, né, a indicação de diretores, né, enfim, uma distorção da máquina e da direção, da máquina governativa da escola. Tudo isso é muito importante para garantir que a escola funcione com foco na educação, não seja capturada por interesses externos, né, oportunistas, meramente eleitorais, que quando isso acontece, não só você tira o foco da educação, né, você passa a ver o aluno, sobretudo a família do aluno, como uma clientela a ser assistida, mas isso tem impacto até mesmo sobre a questão do gasto na escola, né, corrupção dentro da escola, que é um outro problema muito pouco discutido, que é o desvio de material, desvio de alimentação, enfim, uma série de desvios que acontecem no interior da escola, e quando a escola é dominada por esses interesses, essas questões todas não são enfrentadas. Eu acho que tudo isso faz parte das condições para que você alcance uma qualidade na educação, sobretudo quando se trata do poder local. Agora, eu acho interessante também a gente entender como é que a população se comporta diante do sistema educacional. Quanto mais pobre é uma população, mais ela tende a ver o sistema educacional como um sistema de amparo, como outro qualquer. Então, há muita ênfase, há muita demanda da população nos aspectos alimentar, né, e nos aspectos de proteção, ou seja, do tempo que o aluno fica na escola. E isso, naturalmente, é uma demanda que não beneficia, não foca na questão da qualidade, da responsabilidade da família no acompanhamento do desempenho escolar da criança e da responsabilidade dos gestores na qualidade do ensino, né? Então, tudo isso são fatores que a gente tem que levar em conta. Eu terminaria lembrando que a gente agora, em plena crise do município, inaugurou um sistema de escola tempo integral, que não era demandado dos gestores, das lideranças políticas, do prefeito, nos anos passados, onde você tinha uma sobra de recursos e que isso seria facilmente alcançável. E você não poderia, e não teria só uma escola integral, você teria várias escolas, um sistema muito mais avançado de escolas em tempo integral, onde, sem sombra de dúvida, a qualidade do trabalho cresce não só em termos da concentração do aluno, a falta de educação, mas também quanto à dedicação exclusiva do professor nessas escolas integrais, né? Então, isso mostra que o problema não
no gestor, também na população, o modo como a população valoriza ou não valoriza a política educacional feito por um gestor. Como professor e cientista político, o quanto é importante os candidatos à eleição terem entendimento no que se refere à educação? Então, isso depende, é importantíssimo, né? Porque quem tá fazendo a política pública tem que ter uma compreensão exata. Agora, como é que ele tem como é que o sistema de voto institui a compreensão? É por quantidade de votos que você percebe, que você adquire, você é capaz de capturar. Então, se as pessoas não acham que é importante ter uma escola integral, elas não vão cobrar, elas não vão fazer disso um diferencial na cobrança, no jogo, na corrida eleitoral. E se elas não vão cobrar, as pessoas eleitas, tanto para a Câmara de Vereadores quanto para a Prefeitura, nesse sistema de competição, vão entender que essa não é a prioridade. Talvez a prioridade seja fazer shows no Farol com artistas famosos, por exemplo, ou distribuir cheque cidadão de maneira indiscriminada. Você vê que o número alarmante, absurdo, isso mostra a falta de ética do nosso cidadão, dos nossos compatriotas, o que aconteceu agora com esse auxílio emergencial lá em Brasília, mas também acontece já com o cheque cidadão aqui já há algum tempo, né, que em Campos e no estado do Rio, que é o uso desses recursos indevidamente. Pessoas que não precisam do recurso se habilitam a ganhar esse recurso para tirar proveito de um recurso público sem necessitar, e muitas vezes pessoas que estão necessitadas não têm acesso a esse recurso público. Então você tem uma sinergia muito, muito negativa em relação a certas demandas do eleitorado e a postura dos representantes. Agora, sem sombra de dúvida, quando isso acontece, você entra num círculo vicioso, né? Os eleitos são eleitos dentro desse padrão ético. E dentro desse padrão ético, então, é muito difícil alcançar qualquer coisa positiva em termos de política pública, em termos de bem público, e também em termos de desenvolvimento público, né? Que é o que acontece com o Brasil hoje, né? A gente está perdido nesse círculo vicioso e não sabe como quebrá-lo. Nesse ano, foi divulgada que as notas da avaliação do IDEB do ano passado não foi suficiente em Campos, tendo perda em falta. O que o senhor acha disso? Você diz perda em falta em termos da abstenção dos alunos em sala de aula, é isso? A falta de presença? Também, mas é porque teve um servidor público que não conseguiu colocar todas as notas da avaliação. Ah, sim, o E problema aí, é que não foi lançado, né, o isso. resultado. Uhum. Não foi apresentado, a gente ficou sem nota. Isso aí é um erro burocrático. Quero supor que seja um erro burocrático que mostra um problema também de governança da máquina pública, né, de competência do gestor público em fazer as coisas funcionar. Né? Quer dizer, para que as coisas funcionem, você precisa de gestão. E quando acontece uma coisa dessa num setor tão importante como a educação, você vê que alguma coisa está errada nessa gestão. Isso pode ser uma forma de encobrir, como alguns candidatos têm apontado, encobrir uma insegurança, um mau resultado, ou pode ser uma coisa que não é, como eu disse, que encobre uma falta de gestão, o que é muito ruim, né, em ambos os casos. Né? Agora, é claro que no caso de querer ocultar um resultado negativo, nessa hipótese, seria um grave, né, problema ético. Né? Como professor, o senhor sente que o ensino à distância está fazendo os alunos perderem a vontade de estudar? Olha, essa foi uma mudança abrupta que de fato tem tido resultados ainda por se avaliar. Né? Quer dizer, em sala de aula, eu comecei a dar aula remota logo
no final de março, graças, inclusive, à mobilização dos alunos que conheciam, que dominavam essas tecnologias que a gente está usando agora e que viabilizaram não só essas ferramentas que eu não conhecia, que eu não dominava plenamente, como também providenciaram toda a bibliografia que estava em pastas, né, de copiadora na faculdade, e ficou tudo fechado, né, lá. A mobilização dos estudantes foi fundamental para viabilizar a própria disciplina optativa que eu dou lá na UENF, e que, a princípio, tinha 9 pessoas inscritas e 3 terminaram o processo, né? Então, eu acho que as pessoas começaram com muito interesse e encontraram dificuldades técnicas, porque a gente tem uma infraestrutura de eletricidade, de internet, que não é das melhores, né? Então, isso implicou em algumas desistências por conta de que a pessoa ou chegou atrasada no grupo por dificuldades, ou ficava numa participação intermitente. Agora, a par disso tudo, você tem o fator da desmotivação. Eu percebi também que uma parte dos alunos, essa disciplina que eu dou em particular, ela sempre tem, mesmo nas condições normais, ela tem uma queda muito grande de público, porque é muito difícil, os textos são muito pesados, são textos teóricos e filosóficos muito pesados. Então, é normal que haja uma perda significativa. Mas, de fato, esse ano foi uma perda maior dos alunos que não concluíram o trabalho final do curso, porque eu acho também que existe aquela situação que exige do aluno, esse ensino remoto, uma autodisciplina, uma autoimposição de normas de conduta para que ele se concentre, né? Para que ele estude e trabalhe muito solitariamente. Então, o que eu tenho sentido é que os alunos querem, eles se mobilizam, mas têm fracassado em alguma medida em função dessa falta de autodisciplina, de controle sobre o seu tempo e a sua vontade, né? E para não falar de outros problemas, que essa de angústia, né? E de outros problemas psicológicos que a própria pandemia trouxe a todos nós, né? E agora... Peraí. Como esse descaso com a educação afeta a população? Se você quiser expressar indignação, reflexão. Olha, afeta a população porque mantém a desigualdade cultural, que é um abismo que a gente tem no Brasil, das classes populares serem subescolarizadas, e subescolarizadas não só porque a maioria dos eleitores, por exemplo, eles não são concludentes nem do primeiro grau nem do segundo grau, né? Mas porque também aqueles que concluem não concluem uma boa escola, né? Então você tem aí uma subcultura escolar, né? Uma população mal preparada para enfrentar tanto os desafios tecnológicos que se apresentam no campo do trabalho, né? Em todos os setores, né? Em qualquer setor hoje de serviço, na indústria, na agricultura, você vai se deparar hoje com um problema tecnológico, um desafio tecnológico. As pessoas estão muito, muito mal preparadas para enfrentar tudo isso, como também quando você coloca a questão da cidadania do ponto de vista político, ela também está muito mal equipada para entender gráficos, para entender debates, para discutir questões complexas, como são quase todas as questões que a gente vive em sociedade, né? Então, isso tem um prejuízo de curto, médio e longo prazo muito, muito significativo. A pessoa vai ter baixa renda, a pessoa vai ter dificuldade de se fixar em empregos, a pessoa vai ter dificuldade de votar, né? A pessoa vai votar errado aqui não significa votar com A ou B, mas votar em oportunistas, sem ser capaz de perceber que são oportunistas. Vai cair em golpes financeiros, vai cair em golpes os mais diferenciados, porque não foi treinada no sistema escolar para ter um olhar distanciado e crítico sobre as coisas que envolvem toda a atividade humana e social. Então, o prejuízo é muito grande e tem
E a gente, digamos assim, nós somos uma civilização que já sofre isso há muitos séculos, né? Porque a questão da escolarização avançou muito no século XX e a gente perdeu esse bonde, né, da história. Então é isso, são essas perguntas. Tá bom, Grimgrid. Prazer falar com você. Boa sorte aí, né? Prazer, muito obrigada. Um abraço.